Beleza. Bem, amigos, novamente retornando para mais um episódio do Medléo Podcast. Hoje, começando com a minha série, vou trazer alguns sócios que eu tenho e eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, não só como médico, mas também como empreendedor. É uma pessoa que se mostra com uma plena vivacidade, plena capacidade de fazer relacionamentos, não só na medicina, mas também no segmento saúde, na parte de empreendedorismo. Uma pessoa que tem todo um, uma experiência, não só na gestão de pessoas, na gestão de colegas médicos, na gestão de negócios em saúde. Tem também uma, uma passagem longa na parte de previdência, na parte de medicina do trabalho, principalmente no setor automobilístico. Já foi dono de hospital, recentemente vendido por uma grande corporação de saúde. Cardiologista renomado. Acho que só não me arrisco dizer que inventou eletrocardiograma, que eu estaria mentindo. Mas sabe muito de cardiologia. É o meu sócio em alguns projetos. Então, seja bem-vindo, Dr. Fernando Rodrigues. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, por comparecer nesse projeto que eu falo para todo mundo que vem que está iniciando, né? Mas o pessoal que me conhece sabe que da minha persistência, sabe da consistência que eu tenho em projetos, né? E eu acho que mostra muito do bem-querer, que você é bem-quisto por uma pessoa, quando você está começando um projeto que é ínfimo, é incipiente o número de pessoas que acompanham, a pessoa no seu tamanho, com o tempo escasso que você tem, que a gente conversa nos bastidores, não, pô, na hora que você marcar, estarei lá. Então isso mostra ao quão, mesmo você tendo no tamanho que você está, mostra que você é bem-quisto e a humildade da pessoa nesses projetos iniciais. Doutor Fernando, então muito obrigado e se apresente para o meu público aí, para o podcast. Primeiro, muito obrigado pelo convite, agora ter amigo é isso aí, amigo não acha defeito, inimigo quando não tem a gente põe. Eu me considero um eterno cego de bengala branca, eu estou aprendendo todos os dias, eu gosto da profissão que eu escolhi, eu tive um bom exemplo que eu não posso deixar de lembrar, meu pai, Dr. Haroldo, teve um significado muito grande. Eu fui ser médico para ser médico em Resende. Eu não fui ser médico em outra oportunidade. Eu vim aqui porque eu gosto da cidade, eu admiro, eu moraria em outra vida eu moraria em Resende. Eu acho a cidade, a topografia linda, essa serra, a proximidade de São Paulo, a proximidade do Rio, a proximidade de Angra, Mauá, 15 minutos você está no Penedo. É uma qualidade de vida muito grande, é uma cidade que tem um parque hoje industrial invejável. A gente tem que lembrar que esse parque industrial, ele inicialmente, no final da década de 50, era para ter sido ali onde é hoje o polo industrial, onde estão as indústrias. Só não foi porque tinha o maior problema da ocasião, que era a energia. Então não tinha energia aqui. E um atestado de que a energia era um problema muito sério é que a Indústrias Químicas Resende fez uma vila de casa junto da fábrica para aproveitar o gerador. Na realidade, a vila residencial deles teria que ser lá no alto do morro onde hoje é a TV Rio Sul. Era lá que a IQR queria fazer a vila residencial, né? Mas é que eu gosto muito de Resende, a medicina de Resende nasce na Santa Casa de Resende, que é um hospital apaixonante,
tá? Que hoje ele foi municipalizado pela atual administração do município, do mesmo jeito que o Estado abandonou a UPA, o prefeito veio e assumiu a Vou UPA. ver se eu chamo o Diogo, médico Né? oftalmologista, Tem para a o gente bater um hospital de papo aqui. emergência, que na hora do perrengue todo mundo é lá que É lá que resolve, resolve. é lá que ele segura esse trecho de Dutra aí, que é sério para chuchu. Esse ônibus cai todo nas costas, todos no caixa da prefeitura lá, para esses acidentes. E a gente tem que lembrar, eu gosto sempre de falar isso, a assistência que a Nova Dutra dá é muito boa. Quer dizer, já foi até melhor, a meu ver, tá? Mas é aquela forma de atender o doente com segurança, atender os acidentados, acaba mais gente vivendo e mais gente vindo para o hospital. Então, são pacientes cada vez mais graves que conseguem chegar no hospital. Isso tem um custo muito alto. As primeiras 48 horas de um acidentado é um custo altíssimo e um desgaste enorme para o hospital. O hospital de emergência está de parabéns também. E, Igão, esqueci de falar na introdução, é um exímio velejador, né? Então, assim, eu acho que Brasil só perdeu na questão das Olimpíadas de vela aí, porque ele foi para a medicina e se sedimentou na medicina. Senão o Robert Scheidt aí com sei lá quantas medalhas, mais de 7, 10, sei lá, não sei quantas ele tem, estaria ali no páreo com ele, hein? Então, a gente vai falar sobre isso também, sobre a questão da vela na sua vida. Mas, Fernandão, desculpa, como eu trato o doutor Fernando, né? Mas, Fernandão, vou continuar aqui. Sem problema. Eu não consigo separar. Eu acho que essa naturalidade que também o público gosta, que quando eu chego aqui eu mantenho o tratamento com a pessoa, é, frente de câmeras, fora de câmeras, né? Então, Fernandão, me conta a história. Medicina, você falou do seu pai, doutor Haroldo, né? E você fez aqui medicina na região, você foi para Rio. E cardiologia, por que a cardiologia? É uma história interessante. Eu acabei com aquele negócio de corre-corre de vestibular. Eu não era um aluno assim tão aplicado, né? E fui para o Rio, fiz meu vestibular, acabei indo fazer vestibular em Vitória. É o destino da vida. Lá já vim embora, queria vir embora para o Rio de qualquer jeito. Eu acabei conhecendo, acabei casando lá e fiz meu internato no Rio, Uhum. lá no Hospital da Lagoa. Depois eu fui fazer cardiologia com o professor Carvalho de Azevedo, que foi uma das grandes escolas de cardiologia do Exato, Brasil. medalhão. Era uma pessoa, ele foi colega de residência nos Estados Unidos do Mason Sones, o homem que inventou a coronariografia, esse cateter aí que todo mundo Uhum, fala aí, uhum, tá? E lá eu tive o privilégio de conhecer um indivíduo dos mais inteligentes, com a maior cultura médica, que foi o Marcelo Camargo, que já morreu. E o Marcelo não era uma pessoa assim muito simpática, mas era um indivíduo muito prático, corajoso, feito. Eu vi poucas pessoas. Eu tenho um fato de Resende, que ele estava próximo aqui, e eu precisei, não vou entrar em detalhes, que é uma conversa mais longa, mas ele foi de uma coragem, só me perguntou, esse doente não infartou? Eu falei, não, então eu vou operar. Isso na época que não tinha ultrassom, isso data lá da época de 80, mais ou menos. Tá? Então eu fui fazer cardiologia por influência, porque eu admirava a pessoa. uhum. Antes eu queria ser pediatra. Eu tinha uma habilidade boa, tá? Eu já morava numa república que tinha um residente da pediatria, Uhum. e ele me levava para lá, fazia muita drenagem, muita punção de tórax com pneumonia pós-sarampo, estafilocócica e Uhum. tal. Uhum. Era um hospital de 400 leitos de criança. Nossa Senhora. Naquela época tinha hospital, depois deixou-se de ter hospital de criança, agora voltou a ter Sim, hospital de sim, criança, o né? direcionamento subespecialidade, né? Especialidade direcionada. Exatamente, que medicina é a ciência das verdades É, transitórias, né? A gente exatamente. não pode esquecer isso. É isso aí. E essa minha formação no Rio foi muito legal.
e por influência do meu pai, por subsistência em Resende, você tem que fazer medicina do trabalho. Eu fiz na UERJ de noite aquilo lá, era um Uhum. trabalho danado, eu não queria aquilo de jeito nenhum. Que ano mais ou menos isso? Isso foi ano de 75. Nossa, primórdio da medicina do trabalho no Brasil. Então, depois em 76 eu acabei vindo embora para Resende, final de 76. Uhum. Cheguei aqui, cheguei à Santa Casa, sempre eu fui regiamente recebido. Meu pai era uma pessoa querida Uhum. e todos os médicos gostavam muito deles. E era uma época até de muito conflito na Santa Casa, não era do corpo clínico com a provedoria nessa época, era meio bravo o negócio lá. Uhum. E eu me lembro, lá você tinha que Resende só tinha um aparelho de eletrocardiógrafo, de eletrocardiografia, que era do Dr. Nivaldo, ele fazia, mas fazia 20 eletrocardiogramas por mês em Resende. Né? Uhum. Ali eu criei um ambulatório, eu criei uma salinha para atender cardiologia, inventei uma bicicleta ergométrica para fazer o teste de esforço, que até então todo mundo só fazia aquele escadinha de master, é uma escadinha dessa de subir na cama, Uhum. de um lado e de outro. Então você subia até o sujeito fazer dor no peito, mas você só pegava, e também você pegava dor no peito, o máximo que você podia fazer era uma coronariografia. Não tinha stent, não tinha angioplastia, só fazia o diagnóstico e operava. E você Você, operava. você falou sobre a sua montagem desse ambulatório e você é muito conhecido entre os colegas médicos não só pelos colegas, mas também pelos pacientes, que você nas suas clínicas sempre tem equipamento de ponta. Tecnologia, você vai lá e põe sempre equipamentos de ponta, né? Estava até vendo, depois eu vou colocar nas minhas redes sociais aí o estudo que até cabe aqui, do MIT. Se eu não me engano, foi no hospital de Boston. Não lembro agora qual hospital, eu vou colocar direitinho. Mas o MIT fez uma parceria de inteligência artificial e para conclusões de alguns laudos de mamografia, tá? Certo. E o hospital, ele pegava para essa inteligência artificial do MIT, ele só fazia o provimento, colocava para ele todos os exames que foram realizados de mamografia durante X período. Então, fizeram um pacote de 60 mil laudos e imagens e colocaram para treinar essa máquina de inteligência artificial do MIT. E depois começaram a fazer, juntamente com a equipe de laudo, de radiologia Certo. desse hospital, fugiu realmente o nome, e começaram a padronização de laudo, via onde que a máquina errava e tudo mais, fizeram os ajustes e depois começaram a fazer laudo sozinhos. Para você ter uma ideia, a máquina aprendeu tão rápido que hoje ela consegue, com pequenas variações imaginológicas, pequenas variações de imagem, consegue antecipar em até 5 anos lesões de câncer numa mastologia, onde só vai pegar um radiologista bem treinado, consegue visualizar essas pequenas nuances quase 5 anos depois. Eu vou colocar isso nas redes sociais, que de verdade eu não lembro agora qual é o nome do estudo e nem ao nome do hospital, mas vou deixar aí. E você também fica conhecido entre os colegas médicos e pacientes por sempre estar alinhado com a questão tecnológica, né? Alinhado com essa questão, a gente vê na ProExames aí que você põe coisa de ponta, mas você pega isso que você acabou de colocar no seu ambulatório, na época já põe a bicicleta ergométrica, você já põe uma rotina de atendimento. O que você está vendo hoje nessa questão médica? O uso da tecnologia, para onde você acha que está caminhando a questão médica na questão tecnológica? Olha, é muito interessante. Eu vim a semana passada do Valve em Rio, tá? São válvulas artificiais, anéis para diminuir a área valvar,
para implantar isso. E eles estavam, inclusive, não era só a aula, a palestra. Eles paravam e você pegava um indivíduo trabalhando na mesmo horário na Dinamarca fazendo um exame, de repente parava de novo, era outro nos Estados Unidos, depois estava lá no Copador, tinha outro no Hospital de São Paulo, tinha outro depois no Hospital de Recife. Essas válvulas são caríssimas, são caríssimas. E isso está acabando do que nós estamos vendo, do que nós estamos assistindo hoje. As operadoras de saúde numa situação crítica, Uhum. os hospitais numa dificuldade incrível, né? E o plano de saúde caro. E hoje o plano de saúde para as empresas, que aquilo que era uma coisinha, um cabelinho no pneu das indústrias, isso, hoje em dia passou a representar mais de 20% da folha. Uhum. Tá? Isso está muito sério. Tá? Isso está muito sério. Você pega as cooperativas em dificuldade, cooperativas de saúde em dificuldade, não vou citar nome, mas Uhum. todas elas trabalhando, eles estão trabalhando demais para poder manter isso. Por quê? Porque medicina, o eletrocardiograma que começa lá com Einthoven, que eu até ganhei um dia um livrinho do Dr. Nelson Coutrin, que tinha fazenda Campo Belo aqui, ele se aposentou, veio morar aqui, ele era contra a cirurgia cardíaca de doença coronária. Eu atendi, convenci e operei e levei ele para operar o coração em São Paulo. Mas ele ainda viveu lá seus muitos anos. Mas uma pessoa agradabilíssima. Ele foi aos Estados Unidos com o Dante Pazanese, que é o Uhum. grande Sim. instituto de São Paulo, para poder aprender eletrocardiografia. Então eles tinham um livrinho, ele me deu um livrinho, não sei onde está guardado, mas eu tenho isso. Tá? E também, quando ele faleceu, a esposa me deu o eletrocardiógrafo dele, que é muito antigo, Uhum. que era um eletro portátil. Portátil pesa um ecocardiograma hoje. Tá? Mas voltando ao eletrocardiograma, veio o teste ergométrico, que não é só um eletro de esforço, você tira muito mais coisa dali. Sim. Tá? Depois você vai pegando coronariografia. Nenhum método mata o outro, enterra o outro. Tem a Uhum. cintilografia, Uhum. tem a angio-TC de coronária, que você visualiza através do contraste a coronária por dentro, com a injeção na periferia, numa veia periférica. Uhum. Tá? Qual é o único problema? Ser alérgico, mas você desensibiliza. Uhum. Tá? Hoje Resende detém essa tecnologia. Um dos grandes, dos melhores aparelhos está aqui. É um exame que é rápido. Então, se tiver uma obstrução, aparece. Uhum. Tá? Você tem a coronariografia. A gente sempre lutou para que Resende tivesse um laboratório de coronariografia. Nós conseguimos montar isso antes do Summer ser passado para a Redditor. Uhum. Tá? Nós Uhum. conseguimos montar uma parceria com um dos melhores serviços de São Paulo, Uhum. porque é o tipo do serviço que não dá para ser gambiarra, entendeu? Porque é Sim. muita tecnologia, é um serviço que você tem que fazer para você usar. Uhum. E numa cidade com população pequena, ficou difícil. O serviço ficou. Eu fiquei 4 anos e meio tentando, conversando com a pessoa. E o indivíduo era muito criterioso. No final, ele tinha parentes aqui em Resende, ele se encantou e eu consegui, com 4 anos e meio de conversa, trazê-lo para montar um serviço. Depois que foi repassado para a Redditor, tirou esse equipamento, botou um mais moderno ainda. Uhum. Tá? Só para contextualizar, então, até coloquei a questão da sua clínica, né, da sua aderência sempre aos avanços tecnológicos, e eu acabei tirando um pouco do eixo a história. Daí você chegou em Resende, fez a formação, explicou o porquê da cardiologia, fez o esboço de iniciar a questão do ambulatorial, do atendimento, e você sempre teve essa pegada mais prevencionista, na qualidade de vida, estilo de vida. Mas também, para muitos médicos, você é uma referência, porque quando a gente faz medicina, a gente começa pensando. Primeiro ano você já vai, pô, quando eu me formar, vou operar cérebro, vou ser aquilo, vou ser aquilo outro, mas todo médico tem aquela pontinha, eu vou montar o meu hospital, ou tenho, um dia eu vou montar o meu hospital, e poucos realizam. Você realizou, né? Já teve um hospital, né? Vendeu recentemente, tudo mais. E você estava falando sobre
ter montado um serviço antes da venda para a Redditor, né? Obviamente tem outros sócios proprietários, né? E fez parte dessa sociedade, né? Me conta um pouquinho, como que você, médico, chegou em Resende, né? Se estabeleceu como um cardiologista muito requisitado, não só em Resende, mas na região, né? E como surgiu a questão hospital na sua vida? Vou abrir um hospital, né? Vou montar um hospital, vou fazer parte do hospital. Me conta isso pra gente, que muito do nosso público é médico também. Deixa eu te falar. Na realidade, eu cheguei, o ônibus já tinha vários passageiros no ônibus. Eu fui mais um que entrei. E eu acho que eu só irritei eles um pouquinho, chateei um pouquinho, mas eles foram muito delicados. Os mais velhos, eu fui regiamente recebido pelos médicos mais velhos, fui muito bem recebido pelos médicos mais novos, tá? E eu tenho um defeito, eu sou um eterno insatisfeito. Então, eu montei uma unidade coronária dentro do Summer antigo, ali onde depois foi aquele colégio, ali na Saturnino de Braga 105. Eu tinha uma central de monitorização. Quando eu comprei as camas, eu queria aquilo. Então eu fui lá, eles não me impediram de nada. Na realidade, tinha um diretor do hospital, mais velho do que eu, que tinha um problema no coração, que desde a época de estudante ninguém tinha feito o diagnóstico dele. Um dia ele chegou em Resende com um diagnóstico de infarto. Eu falei, você não tem infarto, você tem uma doença, tem um Wolff Parkinson White, pode levantar e vai embora para casa. Foi uma loucura na cidade. Um dos médicos mais... Esse médico é doido, está mandando o homem embora para casa. E aquilo... mas ele criou uma afinidade muito grande e me apoiava em tudo. E todos me apoiaram, tá? Todos me apoiaram. E eu montei 4 leitos de monitorização, com central de monitorização, com um respirador. Resende não tinha um respirador mecânico, tá? Mas esse foi o Summer que comprou. Tinha uma unidade de um desfibrilador, até então nós não tínhamos desfibrilador, né? E tudo o Summer que foi empurrando a tecnologia. E, obviamente, isso fez com que todas as instituições também melhorassem. Sim, tá? sim. Foi muito... E depois se chegou a uma conclusão que precisava dar um apoio. O Summer nasceu de uma maneira muito ética. Devido a uns problemas na Santa Casa, os médicos se organizaram para montar uma pequena clínica. Sim. Tá? E depois, quando se decidiu fazer um hospital, que uns que vislumbraram já tinham comprado os terrenos no Montese e tal, foi o Niquinho que fez isso, o doutor Nicolau Moisés, ele que estava à frente já. Eles construíram lá, o Arnaldo, o doutor Sobral, eles construíram, eu participei da construção do hospital. Por influência minha, eu até arranjei um arquiteto, que era um arquiteto que conhecia o hospital. Esse hospital aqui é muito próximo do hospital de Itaipu, da mesma época, lá em Foz do Iguaçu, hospital planejado. A pessoa que acompanhou a obra, o arquiteto que acompanhou, foi a pessoa que fez o projeto para nós. Tá? Depois, no dia da inauguração, eu lembro de uma crítica, né? Para acabar aquele hospital foi muito sofrimento de grana, disso tudo. E aí chegaram os engenheiros, os visionários. Por que vocês não fizeram o segundo andar e não fecharam? Né? Eles estavam certos, né? Mas nós não imaginávamos nem que ia ter do paciente para aqueles leitos todos. Referência, né? Mas tinha uma coisa muito ética. Ele não podia ter pronto-socorro, nem podia ter maternidade. Certo. Ele era um... Por que não podia ter? Porque ele não podia concorrer com a PEMI no SUS, nem poderia concorrer com a Santa Casa no pronto-socorro, que era o ganha-pão dos dois. E você vê, e hoje os hospitais estão indo para o que era ser feito no início, que hoje o filé mignon o pessoal não quer mais a questão de pronto-socorro, né? Maternidade até quer, mas ele virou um centro especializado, então vira aqueles hospitais tipo perinatal da vida e tudo mais. E emergência... ela hoje, numa visão de gestão em saúde, ela é um local onde se tem um fluxo financeiro que se dá lucro, né? Se fala pensando em gestão, apenas como um fomentador de
de internações, daí, no caso, na questão hotelaria hospitalar, né? Vamos aqui, vamos alinhar uma coisa. Um hospital no Rio de Janeiro é uma coisa, um hospital em Resende é outra. Uhum, Resende, o hospital é comunitário. O hospital comunitário tem que nascer criança, tá? sim. E tem que ter emergência. Ele tem que atender a comunidade. Você não pode fazer um hospital só com o que dá resultado. Uhum. Essas coisas mudam. E você tem que trabalhar com muita qualidade. Qual é o maior problema de Resende em termos de assistência médica? A quem você é comparado? Aos melhores hospitais do Rio e de São Paulo, porque os clientes têm seguro-saúde. Uhum, Ele tem acesso aos melhores hospitais do Rio e acesso aos melhores hospitais de São Paulo. uhum, E hoje tem redes. Então a rede ela tem um hospital do nível 1, 2, 3. Ele cabe em algum canto daquele hospital. uhum, Tá? uhum, E você depois nasce Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade muito maior, que na época tinha apoiado pela siderúrgica. uhum, Tinha um hospital que era dos funcionários da siderúrgica, que não tinha problema muito com custo, com a siderúrgica lá. Depois a siderúrgica é privatizada, as coisas começam a mudar. Aí entra o Hospital Vita, uhum, que já tinha unidade em Curitiba, uhum. tá? Um hospital que dava um resultado bom, porque a cidade tinha mais de 400 mil habitantes, Sim. né? E tinha uma escola de medicina. A Uhum. escola de medicina alavanca, Com certeza. entendeu? Alavanca, Com ela certeza. contrata professores. Teve uma época que eu não estava aqui, mas eu conheci vários, que a siderúrgica lá, a fundação, mandou uns médicos para a Alemanha, para a França, facilitou a ida desses médicos. Uhum. Então, eles trouxeram mais tecnologia para cá, Sim. para Volta Redonda. Porque no início, contos mais antigos, que às vezes tinha um hospital lá bonito e tal, mas os médicos daqui que iam trabalhar lá, iam fazer anestesia lá. Uhum. Tá? Uhum. Já se passou por isso. Tá? Depois foi criado a cooperativa de saúde lá, a Unimed de Volta Redonda, que teve uma evolução, passou por dificuldade, depois teve que construir o hospital, ficou um hospital hoje muito bom na Uhum. região, a gente não pode negar isso, Uhum. mas que também, eu não sei, mas deve passar por dificuldade, porque todos eles estão passando. Sim. Tá? Sim. Mas voltando ao que interessa, Resende, e Resende tem que absorver, porque a estrutura hospitalar de Itatiaia deixa a desejar. Uhum. A estrutura hospitalar de Porto Real, Uhum. até pouco tempo, era toda apoiada. Eu me lembro, quando eu comecei na Santa Casa, a assistência de Porto Real era o Neco na ambulância. Uhum. Tinha a açucareira lá, a Coca-Cola, cedia a ambulância para a população. E o Uhum. Neco era o motorista da ambulância. Ele vinha e trazia para a PMI, trazia para a Santa Casa. Entendeu? Então, E- isso daí é que era. Durante muitos anos, isso. Uhum. Tá? E Resende sempre segurou a onda. A sua entrada no hospital foi que ano, mais ou menos? Voltando aqui ao hospital, eu cheguei, fiquei trabalhando no hospital, acho que em 78 eu entro, meu pai sai, eu entro na sociedade. Certo. Tá? Nessa época, passou até um período que se a gente ia continuar com o Summer ou não. Sim. Aí decidimos as necessidades das empresas, me lembro bem, com um dos indivíduos que vieram fazer a prospecção da Michelin, Uhum. ele queria saber o seguinte, e moradia não tinha, então eles fizeram o Brasília 2. Depois, escola não tinha, onde é a Pestalozzi hoje, eles fizeram uma escola para eles. Uhum. A hospital eles não iam fazer. Uhum. Então nós tivemos que dar a direção lá, não foi eu, mas deu um documento dizendo a data provável de inauguração do hospital. Certo. Aí eles decidiram por se instalar no município de Resende, e que hoje, na realidade, no distrito de Itatiaia, Uhum. depois com a emancipação, a Michelin ficou lá. Entendi. Entendeu? Então, mas foi muito importante, porque a Michelin mudou a cultura do funcionário na nossa região. Uhum. Eles foram. Eu trabalhei lá 23 anos e meio. Médico do trabalho ali. Não era médico, era médico assistencial. Assistencial. Depois é que eu virei médico do trabalho. Sim. Tá? Mas era um negócio, assim, um respeito ao funcionário muito grande. 23 anos numa empresa, como Eu fui educado na Michelin. Eu costumo falar que eu fiz medicina, fiz cardiologia, fiz medicina do trabalho e fiz Michelin. Foi uma grande escola que eu tive, um bom exemplo. Tá? Uma vez Michelin
você nunca mais deixa de ser Que Michelin. bacana, que bacana. Tá? Uma carteirinha assinada da Michelin, carimbada, você não fica desempregado. Pois é, isso aí é bom a gente ter esses reconhecimentos, né, de quem passa por uma empresa e mostra assim que tá no, tá no DNA, deixa imprimido algum tipo de vivência que você leva para à frente a sua passagem por empresas desse tipo aí, com a Michelin, né? Mas você, então, em resumo, você chega na cidade de Resende, cardiologista, se sedimenta como cardiologista, faz a entrada na sociedade desse hospital e ali começa as implementações na parte cardiológica, na parte ambulatorial de internações, né? E durante todo esse tempo acompanhou, junto com o crescimento e estabelecimento de diversas indústrias na cidade, uma rede de apoio também hospitalar para muitas dessas empresas quando tinha os planos de saúde vinculados a ele e tudo mais. E chega um certo momento, assim, vou tocar, vou vender, né? Mas antes disso, eu vou falar sobre venda um pouquinho à frente, que eu quero deixar o pessoal aqui, que vou falar para quem vendeu, foi para junto com os sócios, venderam para um, eu não sei se ele tem não compete, mas eu posso falar, né? Que isso aí é público, eu posso falar para a Redditor, né? Mas antes disso, eu quero falar que você também tem 3 filhos, né? Sendo 2 deles médicos e acho que também pegou a sua parte de empreendedor também, assim como os médicos, mas a parte de empreendedor foi para uma carreira no mercado financeiro, onde se sedimentou com um grande gestor no mercado financeiro, né? Fala um pouquinho dos seus filhos, né? Então, quem é médico, quem não é, né? O nome deles, especialidade. O Eduardo é um filho que ele, insatisfeito com o Brasil, ele fez uma formação brilhante. Ele é um indivíduo que saiu de Resende, entrou na universidade, que era um mito na Universidade do Fundão. Ele entrou com 16 anos, Uhum. se formou, fez residência no INCA, ficou 4 anos ou 5 anos no Brasil, se titulou em grau máximo, chegou à conclusão que a insegurança no Rio de Janeiro era muito grande e que não viu perspectiva no Brasil, achava que a medicina aqui não estava atendendo, e ele fez uma aplicação para um hospital, um dos melhores hospitais do mundo, que é a Mayo Clinic, que é um hospital. É um hospital. Geralmente os estrangeiros entram em outro hospital nos Estados Unidos, depois é que eles acessam a Mayo Clinic. Sim. Eu costumo brincar que ele entrou pela porta da frente, tá? E fez um sucesso lá, graças a Deus. Ele está há praticamente 20 anos nos Estados Unidos, está estabelecido, virou cidadão americano, adora o Brasil, quase que chora de tristeza quando vê as falhas de políticas, injustiças, um país maravilhoso, mas que realmente quem faz as leis é quem nunca teve um negócio e quem nunca trabalhou, né? Sim. Você fica trabalhando Claro. só Não sabe a realidade. nunca botou a barriga no balcão. Não sabe a realidade. E faz leis para quem não trabalha, faz lei para quem trabalha, né? O empreendedor brasileiro É muito triste isso. É sem piedade. Então ele foi para lá e teve uma carreira brilhante. Ele trabalha muito fazendo anestesia para transplante de pulmão, transplante de coração, transplante de fígado. Ele é anestesista de transplante, e é um exímio velejador de foil, dessa prancha de windsurf com foil, aquela que só fica o rabinho dentro d'água, né? Ele compete no campeonato americano e tal, mas ele é um indivíduo ele é muito trabalhador. O segundo é o Gustavo, que teve oportunidade de começar na Redditor no Rio, a convite do dono da Redditor, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, Dr. Jorge Mó. Vocês são contemporâneos da cardiologia? Ele é mais velho, mas é uma pessoa com um espírito muito mais jovem. Tá?
E é uma pessoa que eu tenho uma admiração máxima, que me ajudou Ele é da região aqui, sempre. né? Não, Não ele é? não, ele é de Campos. Sim. Ele de Campos, foi casado com a doutora Alice Moll. Uhum. Eles tinham um nível técnico muito elevado. Eu não vou entrar, se eu entrar para falar dele aqui, eu tenho que ficar uma tarde toda. Tá? É um indivíduo que ele veio inúmeras vezes a Resende, não para ver o negócio, para nos ajudar. Uhum. Eu tenho muita gratidão por Uhum. isso. Tá? Uhum. Ele sempre veio aqui inúmeras vezes. Nós Uhum. montamos um negócio, um serviço de diagnóstico no Vita, em Volta Redonda, na ocasião, quando era a fundação Sim. dos operários lá. Mas então, voltando ao Gustavo. Gustavo. O Gustavo estudou no Rio, na Souza Marques, depois fez residência ali na maternidade escola, não, ali em Botafogo, ali na praia, ali. Pô, fugiu agora o nome aqui do serviço, Uhum. que é um lugar brilhante lá, de obstetrícia, fez ginecologia, depois fez cirurgia de robô, foi uma facilidade que a Redditor deu, ele fez um treinamento, fez aplicação para estar autorizado a operar robô, fez cirurgia de vídeo, faz cursos aí, 1000 cursos aí, tem uma experiência muito grande com cirurgia ginecológica por vídeo. Ele Uhum. prefere operar por vídeo do que por robô. Primeiro, que é mais em conta. Segundo, que você resolve tudo aqui. Resende não tem robô. Uhum. Tá? A nossa região não tem robô. Então você tem que operar no Quintadora, isso aumenta muito o custo. Uhum. Uhum. Então o Gustavo, sonho dele foi ser médico em Resende. Uhum. Então ele nunca quis sair daqui. Assim como o pai. Não, mas ele falou, ele quis imitar, criar os filhos dele aqui, Uhum. fazer a família dele aqui. Ele é casado com uma médica, a doutora Juliana, que é hematologista, já foi coordenadora de ensino, para dar aula na FOA lá. Juliana tem um projeto eh, de auxílio às pessoas que precisam de ajuda, que é o projeto Crescer, que mantém próximo de 60 crianças, profissionalizando, ensinando, tirando essas crianças da Bacana. rua. Vou colocar, não. A gente vai Ela é anotando uma aí, Igão. pessoa que Vai, os três, ó. Anestesista em transplante pela Clínica Maio, Estados Unidos, Eduardo. Vai pegar o Gustavo também, já põe aí na agenda. Doutora Juliana, pô, a gente vai, é, ó, vai fazer aí, há pessoal. 2 ou 3 dias atrás, o Gustavo falou assim: pai, estou muito feliz. Eu operei uma endometriose no SUS. Uhum. Quer dizer, a cirurgia de endometriose é uma cirurgia cara, Uhum. tal. Uhum. Ele está fazendo isso pela prefeitura, tá? A prefeitura dá o material, ele faz a cirurgia pelo SUS e a alegria dele de poder estar fazendo isso no SUS também. É Uhum. claro que ele não tem braço para fazer tudo que é necessário. A minha nora, que mora nos Estados Unidos, lá, é médica também, é anestesista, lá, trabalha lá com meu filho. Americana? Não, ela é brasileira. Brasileira também? Ela era chefe dele no INCA. Aí, ó, a É maldade. o destino. E o terceiro filho, que não gostava muito de fazenda, fez direito na PUC no Rio, sempre foi um indivíduo sempre soube muito o que quis. Ainda falei para ele: olha, eu não conheço nem termo jurídico. Você está sentando num lugar que eu não tenho como te dar a mão. Aí ele falou assim: deixa que eu resolvo, a minha vida eu resolvo. Uhum. Aí ele fez estágio no fórum já no segundo semestre do primeiro ano no Rio. Depois foi trabalhar num escritório individual que algum amigo arrumou. Dali um dia ele virou e falou assim: olha, eu queria ser estagiário no Banco Prosper. O Banco Prosper é de uma família de um conhecido meu, uma pessoa que Uhum. gostava muito de mim. Uhum. Era muito amigo do meu pai. Aí eu falei: ô Sérgio, o Cristiano tem vontade de estagiar lá o dia que surgiu uma vaga. Não precisa falar que o cara criou uma vaga para o Cristiano. Ele nem falou, né? Mas ele criou uma vaga e anos depois ele veio me agradecer. Ele falou assim: Fernando, eu criei uma vaga para o Cristiano a seu pedido. Foi o melhor estagiário que passou no Prosper. Aí. De lá ele saiu para uma administradora de, de shopping, que ele Uhum. ficou dessas grandes aí. Dali ele foi parar no grupo ARB, que tinha negócios de biodiesel e tal. Aí nessa fase ele já não era mais advogado, mas ele já tinha feito, por minha insistência, uma formação de finanças.
Eu falei, você é muito novo, fez direito, tem que fazer mais alguma coisa. Aí ele fez um MBA de finanças, Uhum. tal. E aí ele foi para essa trabalhar com biodiesel, primeiro governo Lula, incentivo para tinham fazendas no Piauí, para você ter uma ideia, ele alugava uma fazenda no Piauí para essa empresa. Era um projeto que chamou muita atenção no Brasil, fazia com mamona Uhum. aquele Uhum. negócio. Era uma região muito pobre do Biodiesel Piauí. de Amazonas, né? No Piauí, o aluguel da fazenda era 40 milhões por ano. Caramba. Então a fazenda era um negócio Porra, é monstruoso. E tamanho. ele ia muito para o Piauí, tinha que conversar, e conversar com os políticos do Nordeste não é fácil não, né, meu Uhum. amigo? Não é fácil não. E tinha que conversar aquilo lá, e montou aquilo, depois tiraram o incentivo, o biodiesel caiu, aí a Brasil Ecodiesel caiu, aí quebrou, aí veio um grande empresário de São Paulo, compra o negócio, depois eles acabam fazendo uma fazenda no Mato Grosso, mas com outro perfil. Uhum. Meu filho queria sair nessa transição, ele queria sair, é o empreendedor de São Paulo, não, eu quero que você fique. Uhum. E aí ele não tinha como morar em São Paulo, ele falou pro cara, não posso, no Rio eu tenho isso, eu vou te dar tudo, Uhum. vou te dar tudo. No São Paulo você fica, tal, mas eu preciso. Aí ele pegou essa expertise de agronegócio. Sim. Essa já era uma fazenda de 320 mil hectares. Isso tinha conflito de terra, tinha conflito de tudo que você puder imaginar. E era uma sociedade familiar com 3 ou 4 milionários de São Paulo, com mais banco no meio. Uhum. E ele tinha que ter uma habilidade muito grande. E numa dessas passava por dificuldade, porque não é plantar, passar o tratorzinho e plantar, não. Você tem muito custo na lavoura, tem Uhum. muito custo de defensivo, de semente, então eles precisavam. E uma vez desses grandes empreendedores que foi entrar no negócio foi uma reunião, depois mandaram um convite para ele ser entrevistado. Obviamente que ele não fala isso com ninguém. Eu Uhum. estive com ele, ele falou assim, eu estava em São Paulo num congresso, falei, você pode me deixar no aeroporto na hora que for para o congresso? Eu deixei ele lá. Uma semana depois ele me fala, estou mudando para o Rio, porque eu fui contratado pelo grupo do Opportunity para tocar um agronegócio no sul do Pará. Era um negócio de 540 mil hectares de terra, maior do que a cidade de São Paulo. Nossa, que absurdo. É um negócio absurdo, com 240 mil cabeças de gado que está Uhum. abandonado, Caramba. e o dono nunca foi lá. O dono nunca foi lá. Mas tinha sido feito por um ex-cunhado dele, que Uhum. perdeu 2 bilhões no negócio, e o grupo falou assim, ou alguém resolve isso, ou abandona o projeto, deixa, Uhum. larga tudo para lá. E ele foi, está lá há 5 anos, Uhum. o projeto já dobrou o valor, ele está transformando terra de boi em terra de plantio. Uhum. Terra que se você coloca gado é uma terra bem mais barata. Quando você Sim. torna ela de plantio, ela cresce. Uhum. E ele é um rapaz muito inteligente, muito fiel, ele tem uma autonomia, ele é muito jovem e ele tem uma autonomia incrível. Comprar fazenda, vender fazenda, decidir o que vai ser feito. Aí, então, o empreendedorismo aí é familiar, seja que o pessoal acha só que empreender é questões financeiras, né? Um empreende uma carreira fora do Brasil, né? O segundo empreende na parte de especialização numa área muito peculiar da medicina, na parte muito peculiar que é a robótica, que é uma abordagem. E o terceiro filho empreende numa carreira jurídica, depois numa carreira rural, no mercado financeiro Agronegócio, né? e no agronegócio especificamente ao final, né? Então, assim, já vem, então justifica, acho que muita coisa vem de berço, né? Então, além, obviamente, dos méritos, né? Mas mostra também que o que muito do seu empreendedorismo, e eu falo isso, por exemplo, sendo seu sócio, né? Então, como você chegou até mim, né? Então, você me chamou, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a sua vivacidade
no empreendedorismo, no segmento de saúde, mesmo após 70 anos, né? Vou falar a idade, não sei se você tem problema com isso, Fernandão. E já colocando, mas assim, zero problema, te mostra que a sua vivacidade sobre empreender, né? Montar negócios, como a gente monta, né? E como você chegou, então você tem uma peculiaridade que me chama muita atenção. Uma vez, eu não vou falar nome a gente foi numa reunião, numa imensa corporação, imensa, né? É multinacional, só Brasil deve ter mais de 30 mil funcionários, tranquilamente. E fizemos uma reunião nessa diretoria, estava uma diretoria médica, uma diretoria de gestão de pessoas, uma diretoria comercial e nós dois ali. Falei assim, puxa, a gente vai ser engolido aqui, só tem medalhão aqui. E você tocando a reunião, me levantou a bola para que eu fizesse uma outra parte da reunião. Dado certo momento, a gente tinha alinhado o negócio que a gente foi para fazer. Chegou lá, um dos diretores de relações humanas dessa empresa, né? Ou seja, que é o principal capital de uma empresa, né? Então o pessoal acha que é o financeiro, mas é o capital humano para mim, e acredito, eu sou dessa corrente que pensa dessa forma, levantou e falou assim, ó, bom, acabamos a reunião, mas Leonardo, você está com uma grande responsabilidade, porque a gente está fechando esse negócio, obviamente, pela competência que vocês apresentaram, mas também, como tem a chancela do Fernando, isso conta muito para a gente, né? Pelos longuíssimos anos de relação comercial, mas e também pela peculiaridade de entrega que ele oferece. Cheguei, a gente voltando pro carro, a gente sentou no carro, falei assim, Fernando, eu estou juntamente contigo, mas eu estou com uma mega responsabilidade que é aquela, eu sou cascudo em roda de negociação. É a minha vida como médico do trabalho, dono de empresa de medicina do trabalho e do setor que a gente faz, a gente senta o tempo todo com empresários e tudo mais, tal, mas ali, sabe, deu aquela, falei assim, opa, depois de alguns anos, voltou a tremer as pernas. Falei assim, cara, o peso da responsabilidade sendo chancelado por um outro colega. Dobra a sua responsabilidade, né? Assim, porque o nome da pessoa está envolvido. E a forma como você, então, mostra primeiro o tipo de pessoa que eu fiz sociedade. O segundo foi então eu estava falando sobre o network. Então, esse mostrou como o tão apurado são as pessoas do seu network. Número 2, a forma que você liga pontos com as pessoas. Então a gente já fez inúmeras reuniões, se você marca assim, ó, vamos sábado tomar um vinho, vamos tal lugar fazer, e ali a gente está sentado, de repente vê uma pessoa A, uma pessoa B, e começa a surgir negócios ali. E a forma muito peculiar como você chegou até mim e falou assim, olha, eu estou com uma ideia de fazer um serviço de medicina assistencial primária para empresas. Isso aí, você põe há alguns anos atrás, né? E hoje virou moda, mas alguns anos atrás, quando a gente sentou, você falou assim, ó, queria ver atendimento primário à saúde, fazendo assim, 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 assado. Ele chegou no meu sogro, que é uma pessoa que faz abertura de empresas, e falou assim, ó, poxa, o meu sogro falou assim, ó, você tem que conhecer o meu genro. Aí, cara, mas você, o seu Gabriel, você pode falar com a sua equipe e tudo mais, você tem toda uma equipe, uma gestão de pessoas, tá? Você falou assim, pô, quero ouvir e sentar com ele. Começamos a conversar, aí me chamou a atenção que chega um certo momento, dentro de casa, por exemplo, eu tenho um pai que é empreendedor também, mas também tenho minha mãe também, médica, também chega uma hora que está querendo desacelerar. E você não, você tem aquela vivacidade, vamos fazer isso, fazer aquilo. Falei, puxa vida, ótimo, levantou a bola,
fizemos a sociedade. E aí vem a peculiaridade de você, como você entra no negócio, você se entrega na negociação e bate de frente e, obviamente, com toda educação, mas também traz pessoas para o negócio que vai resolver certos pontos, né? Então, é o ligar dos pontos do network. Eu acho que isso conta muito. Mas me conta por quê, o que te leva a essa vivacidade? É sua? É adquirida? O que você vê para manter essa vivacidade no empreendedorismo em saúde após os 70? Na realidade, eu sou um eterno insatisfeito e sou um sonhador, tá? Eu não vou deixar de sonhar e de querer fazer o bem. O que que eu vejo? As operadoras e as fábricas perdendo dinheiro e não atendendo bem os indivíduos. Eu criei um respeito muito grande às pessoas que trabalham. Eu conheço quem trabalha. Eu conheço essa fábrica. Grande parte delas eu trabalhei. Eu conheço a vida do funcionário. Um pouco, tá? Foi muito. Então eu tenho um respeito por quem trabalha, por quem gera emprego. Um dia, eu vou só fazer um parênteses aqui. Um dia entrou um dos maiores empregadores da região aqui, e o filho precisava fazer uma cirurgia e a pessoa morava fora do Brasil e tinha que fazer uma prótese, não sei o que, porque foi um acidente, internou no Summer. Eu falei, olha, vamos negociar a prótese no menor valor e o honorário médico nós vamos pagar. Porque o cara, pô, mas o cara pode pagar tudo. Eu falei, ele vai querer pagar, mas nós não podemos. O homem ele gera 4.500 empregos. Nós temos que ter respeito por ele. Sim. Se ele quiser pagar de outra forma, tudo bem. Agora, a gente não pode dar conta para esse homem. Ele não merece isso. Porque ele gera 4.500 empregos na nossa região. Tá? Obviamente, ele deve ter pago as coisas lá. Outra coisa, tudo que eu fiz nessa minha situação, eu devo isso à sociedade que eu pertenci do Summer. Todos eles me tratavam com muito carinho. Porque eu era muito chato. Aquele cara que não parava. Falava no negócio de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, mas foi a hemodinâmica que segurou a fase difícil do Summer. Nós entramos numa obra muito grande, foi uma coisa muito difícil, o Brasil mudou de repente, não foi uma coisa muito fácil, não. Tá? Agora, aumenta um pouco o ar aí, por gentileza, tá um pouco essa minha insatisfação, eu sou sonhador. Quando eu vejo lá, vamos dar um exemplo aqui, como é que passa dentro da minha cabeça. Eu vejo o indivíduo é operário numa fábrica X, lá de Itatiaia. Aí o filho dele ele tem direito a um Summer aqui em Resende. Aí ele quer uma emergência melhor para o filho dele. Ele trabalha, ele quer isso, ele tem o seguro-saúde. Aí ele pega um táxi ou um Uber, seja o que for, para vir a Resende. Aí ele chega, o médico que está no pronto-socorro não é o médico dele. Então o médico está com febre. Aí ele vai pensar em 1.000, pede exame, pede isso, tal. Aquela criança passar horas lá. Depois que tem hora, aí tem que ir embora. Porque não precisou internar para você tomar. Aí ele tem que descobrir uma farmácia de noite para comprar um remedinho para o filho dele. Quando ele vai comprar, tem um antibiótico. A receita vai custar, ele ganha 1,5 salário. Aí ele gasta 150 de remédio. Absurdo, né? Já pegou 10% do salário dele. Absurdo. Tá? Aí depois ele tem que pagar o Uber de volta. Vai somando tudo. Esse indivíduo ele vive dentro de um orçamento que ninguém prevê que ele vai ter o filho doente. Então o que eu queria que tivesse uma assistência primária de saúde. No fundo, tudo que já teve no Brasil, que é o médico que atende bem, tá? Eu não gosto do médico au. Ao fulano, ao fulano. Não. Pô, qual médico que não consegue ver se tem uma amigdalite e tratar uma amigdalite? Bastante. Tá? Qual médico que não consegue ver que a criança está doendo para fazer xixi e dar um remédio? Tá? Como o médico, a senhora queixa de alguma coisa que não pode pedir um exame para ela, fazer um exame preventivo? Não pode animar a senhora jovem, as senhoras fazer a senhora fez a sua mamografia? Não é só, não pegue a carteira como um cheque em branco. Isso não vale. Porque enganar os outros é fácil.
A gente tem que ter essa consciência. Sim. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Não é só em ramo nenhum, nem na farmácia, nem no consultório, em lugar nenhum. O que é pesar uma pessoa? Aferir uma. Eu não posso entender uma consulta médica que não tenha peso, que não tenha Pois é, um, hoje tem um, médico que sequer tem a humanidade de olhar no olho, E tocar. tem uma Mas pergunta que deve sair sempre no consultório. Eu sempre falo para os médicos mais novos. Ficou alguma dúvida? é isso. Isso Ficou, aí, isso aí te diminui em grande diversos parte os dos processos. problemas, dos processos que você pode ter. Ficou alguma Pois dúvida? é. Você tem que ter esse hábito. A pessoa chega ali, já está fragilizada, né? Aí pega assim, o arritmologista. Onde é que está o arritmologista? Uhum. Grande parte nem dos médicos sabe que tem. Tem Pois um é. que vem em Resende uma vez. Todos os outros, todos os cardiologistas podem fazer, mas tem às vezes, alguns casos que precisa de um especialista. Uhum. Tá? Todo mundo fala, por que você quer um arritmologista? Eu quero porque demanda isso. Uhum. Aí consegui um, está atendendo em Resende. Também não tem nenhuma restrição, ele entrou pelo SAMER, mas se for preciso do serviço público, o serviço se acerta com ele, está tudo bem. Não tem, entendeu? Quantos indivíduos começaram no SAMER e depois foram para o serviço público? Qual é a parceria? Quantas vezes o Hospital de Emergência precisou de alguma coisa que o SAMER antigo tinha? Ninguém nega. O Hospital da Unimed, a gente tem um convívio. Pode existir concorrência, mas nós estamos mexendo com gente. Uhum. Todos eles são humanos. Não vou falar, não vou fazer isso para você. Tá? Então, quando eu vi essa necessidade de fazer um atendimento primário à saúde, como você deu a ideia, vamos fazer uma telemedicina. Tem Uhum. muita coisa que você resolve Uhum. bem resolvido pelo telefone, Isso. entendeu? Pela Porque, teleconsulta, né? hein? Pela teleconsulta, não, Pela eu teleconsulta. E foi, outra coisa, que existe um sistema que você também sabe, que a gente pode fazer aquele que você não conversa, mas você passa. O fulano é hipertenso, ele está na lista, ele recebe um WhatsApp toda semana, com todos os cuidados, com todas as acompanhamento, prevenções, ou com né? acompanhamento. Ele tem um canal de comunicação através da teleconsulta e tem um canal de informação através do Pois WhatsApp. é, uma complementação. É quando Então, só para o pessoal entender, nós somos sócios numa rede de clínicas de atendimento primário à saúde e o nosso tipo de cliente são empresas que querem fazer a gestão de saúde primária, ela não é a saúde ocupacional, e sim a gestão de primária à saúde. Então, basicamente, é o médico clínico geral, a ginecologista, um pediatra, né? Obviamente, a gente ganhou um pouquinho de corpo, virou. Também temos cardiologista, que já não é o primário, a saúde, mas também ortopedista, mas porque dentro de uma empresa são situações que exigem um atendimento mais pontual, mas basicamente clínico geral, a ginecologista e a pediatra. E a gente faz o o controle dessa saúde através de grupos complementares. Então a gente identifica os hipertensos, os diabéticos, os que estão com queixas em coluna, né? As mães com uma maior gestão sobre as crianças e a gente faz a complementação através de diretrizes, né? Que obviamente você atuando sobre essas diversas frentes aí, a gente faz a diminuição da sinistralidade do plano de saúde, né? Deixando do que muitas daquelas pessoas sejam atendidas no momento que está mais aguda a doença. A gente age prevenindo isso, consequentemente diminui o fluxo de pessoas numa emergência que vão atrás de uma consulta ambulatorial, muitas vezes ambulatorial. Então, basicamente, esse é o resumo do nosso negócio que nós temos em comum, e juntamente com o Scopacasa e mais minha esposa, que somos sócios nesse negócio, né? E em cima disso, eu vejo também que você tem, como você colocou aí, essa preocupação, né, na base da pirâmide social, né, que é como você falou, às vezes pode ser a vivência como médico do trabalho, depois de vir e assistencial e do trabalho numa empresa automobilística, você vê a realidade, né, de pessoas como estão em busca de atendimento primário à saúde, né? Então, eu acho isso muito, muito honroso,
né, de ter uma sociedade contigo nesse sentido, que a gente vê isso. Quando eu fico falando assim, vamos para tecnologia, vamos fazer isso, vamos, você fala assim, ó, vamos ver o cara, né? E eu falei assim, muitas vezes eu falei assim, opa, é verdade, né? Porque a gente, não que eu não seja humano, e é uma peculiaridade que eu tenho também, mas como às vezes eu estou aguerrido no negócio, aquele cara afobado em fazer o negócio, vamos ver aqui, e isso aqui é um reflexo, eu acho muito bacana isso, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Muito obrigado. Esse projeto da APS, da Helmet, isso nasceu de uma solicitação das fábricas. Uhum, Só que tem que a operadora não tem mais o relacionamento que tinha. Então, eles não têm essa sensibilidade. Eu fui lá, expliquei, tive numa grande operadora, conversei com ele. Não, eu quero. Se o meu médico aqui não aceitar, eu passo por cima dele e vou executar. uhum, Quer dizer, eles estão um risco de perder uma grande carteira uhum. porque estão deixando a bola rolar. Pois é. Porque quem está lá está com preocupação de descredenciar, de punir as pessoas. Com punição não vai. Uhum, Os meus filhos que tiveram um resultado legal, não foi na cacetada, uhum. foi num exemplo, porque Sim. o discurso não adianta. Você ter um discurso, não bebe, não bebe, não bebe, bebe, não dá para fazer assim. Fuma, fuma, fuma e fala, você não pode fumar. Né? Uhum, Você tem que falar pro cara, ele tem que escolher o caminho dele, cara. uhum, Todos uhum. eles têm que escolher o seu caminho. Mas você no início falou de um assunto que atualmente eu acho que é o assunto mais bacana de medicina, Uhum, que é a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida foi criada em Harvard pelo Dr. Edward Phillips e eu associo a isso um outro colega dele que é o Dr. Dean Ornish. Esses uhum. indivíduos são um pouco mais novos do que eu, mas eles criaram isso há muitos anos, há 50 anos. É o seguinte, olha como é que é simples. Para você ter saúde, obviamente que a cegonha tem que te ajudar. Se você sai Claro. numa família cheia de diabetes, essa coronária, aí você deu azar. Tá? Mas a cegonha tem que ter te colocado, você tem que ter essa sorte. Mas também tem algumas soluções para você enganar quando a cegonha não te colocou. Também Sim. tem algumas para você bypassar isso. Você tem que ter 7 horas de sono. Você tem que se alimentar de uma maneira correta. A cultura brasileira é arroz, feijão, uma mistura e uma salada, que não é uma comida cara, tá? Uhum, Quando eu falo da mistura, eu estou falando de um ovo, de um peixe, de uma tilápia, de um peixe branco. Não precisa que ninguém saia comendo, como é que adoque, não sei o que, uhum, nada disso. uhum, Você pode comer um peixe simples. O arroz, você tem que lembrar que o arroz ideal é arroz integral, que o arroz, quanto mais branco, mais açúcar ele é, né? uhum, 12 gramas de arroz é igual a 9 gramas de açúcar. uhum. Então você tem que diminuir isso. Feijão é um negócio muito bacana, até para o funcionamento do intestino. A dieta básica do brasileiro é saudável. Tá? E depois você tem que fazer uma atividade física. E hoje, nos Estados Unidos, eles preconizam muito a meditação. É uma maneira que tem de você se desestressar. É Uhum. melhor do que sair tomando um comprimidinho. Sim. Né? Então, eu vejo isso. Fazer yoga. Uhum, Eu tenho chance de fazer pilates? Faz pilates. Eu tenho chance de nadar? Nada. Eu não tenho visto, mas eu acho que a piscina do SESI é ociosa. É a uhum, piscina um pouco, não é quente, mas ela é aquecida. uhum, Então você nadar, quando você está dentro d'água, a pressão na tua coluna é zero. uhum, Entendeu? Se você fazer exercício abdominal, uhum. você fortalece para não ter dor lombar. Tá? São algumas medidas, mas às vezes o indivíduo prefere um anti-inflamatório a fazer uma atividade física. Sim, não, Tá? não, e É, hoje a gente e, está nessa fase. e anti-inflamatório é um remédio perigosíssimo porque ele leva a uma coisinha chamada insuficiência renal. Uhum, 70% de quem tem disfunção do rim não está diagnosticada. uhum, Tá? uhum. E E alguns isso tem um deles custo. também é cardíaco, né? Você pega, alguns Os pode ser diabéticos, diabetes. né? Eu sou diabético, eu estou emagrecendo. Pô, tua glicemia deve estar alta. Pois é. Tá? Açúcar. O que vende no supermercado? Fica tudo na altura do olho da gente, só coisa gostosa. Não, além do apelo
comercial aí da indústria alimentícia, farmacêutica, a gente está num momento também que é do imediatismo, né? Da sociedade que tudo que é imediato. Então, por exemplo, é, você quer emagrecer, remédio. Nem pensa em mudar a dieta, Quanto custa atividade. uma caneta de Ozempic? Pois é, R$ 1.000. pois é. Então, medicação. Para dormir, ao invés de, como você falou, criar uma rotina, um hábito para dormir, né? Medicação. Para ficar feliz, medicação. Para estar ansioso, medicação, né? Déficit de atenção. Medicação. Então, assim, mas esquece de fazer a base, né? Que muitos dos, obviamente, tá? Então, de caráter informativo aqui, só deixar bem claro, a gente não está falando que não se deve tomar remédio, né? Muito pelo contrário, algumas doenças merecem e têm que tomar medicações. Com certeza. Só que o que a gente está falando é o seguinte, a banalização de diagnósticos em prol de uso de medicação para resultados imediatos que sequer tentou a base primeiro, é isso que a gente está falando. Você falou do estilo de vida, medicina do estilo de vida. Às vezes as modificações feitas de forma mais disciplinada, mais consistente, os resultados vão vir. Só que o pessoal não quer essa consistência, não quer essa disciplina. Eu vou te dar a estatística. Quer dizer, quando eu falei da alimentação, tudo, a gente tem que falar de não fumar radical, não Sim. fumar, e de beber com muita moderação. E outra coisa que eu sempre chamo a atenção, não se deve beber na frente de filho, que é para não banalizar. Se você quer isso, não faça isso. Sim. Porque não adianta você falar para ele fazer. Tá? Que isso não é. E quando a gente fala esse ato de dormir, comer certo, não fumar, beber com moderação, com bastante moderação e fazer atividade física, 90% das pessoas não conseguem fazer. Pois é, até mais. 90% não consegue fazer. Se fizer isso, mas eu tenho alguma coisa genética, minha família tem muita doença do coração. Começa a fazer exercício cedo. Toma conta do seu açúcar. Entendeu? Minha glicose está boa. Né? Hoje em dia, a glicemia teve uma época, quando eu comecei, que era 160 para você ser diabético. Depois virou 140, 120. E hoje a hemoglobina, agora é 126, mas eu hoje tenho em jejum. Mas hoje você tem hemoglobina glicada. Você pode dar o nó que quiser. Isso. Ela está dosada dentro da te hemácia. acusando ali, 3 meses. Ela vai te entregar. 3 E meses. se você tiver, exatamente, se você tiver, for pré-diabético, você já começa a contar para doença coronária. E não vamos falar só de doença coronária. O diabetes estraga a circulação cerebral, a circulação renal, a circulação dos olhos, a circulação coronária, a circulação periférica. Né? E o remédio que tem, ele é antigo, é atividade física. Sim. É caminhar. Quanto você deve caminhar? Pelo menos 180 minutos. São 3 horas só por semana. Pode ser de bicicleta, pode ser a pé, pode ser meia hora hoje, 1 hora amanhã, meia hora 6 vezes por semana. É só fazer uma continha. 30 minutos vezes 6, 180 minutos. Sim. Entendeu? Você falou do estilo de vida, né? Então, vou dar o meu relato aqui. A pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Muita coisa boa, principalmente a participação da sociedade nos adventos e conhecer como funciona certos processos na saúde, como, por exemplo, os testes, os ensaios, as avaliações, os estudos, os relatórios médicos, porque eles viram como foi feito isso em cima de vacina, de tratamentos para uma pandemia que foi colocada muito de forma aguda, né? Mas sobre questões pessoais agora, eu me vi, Fernando, naquele momento, em grupo de risco, por exemplo. Eu sempre tive uma péssima relação com comida. E eu não ponho a questão da genética, nada, é muito. Eu gosto muito de falar sobre a questão de autorresponsabilidade. Um atributo que eu gosto de ter e tenho é a minha autorresponsabilidade. E eu falei assim, só que muitas vezes você fica cego com essa autoavaliação pelo dia a dia, né? Então, essa minha péssima relação de comida me levou a um quadro que eu estava dentro de um grupo de risco com obesidade, né? E eu falei assim, cara, vem a pandemia aí, eu tô nesse obeso, que obeso era um dos fatores de risco, né? E aí veio a medicina estilo de vida. E você
quando você tem uma habitualidade, seja ela com bons hábitos ou maus hábitos instalados, ele é muito difícil de fazer uma conversão de um hábito para outro, né? Então, eu vou falar muito da questão da disciplina de fazer essa questão de hábito, né? Então, junto com o que você falou sobre a questão alimentar, exercício, meditação, né, bebida e outros, né, que foi levantado, eu gosto muito de colocar também a questão disciplina e consistência, ou sobre os hábitos. Então, se você não tem o hábito de caminhar, começa a fazer, levanta, ao invés de pegar o celular, levanta da cama, vai dar uma caminhada de 15 minutos, 20 minutos, e aí vai aumentando isso. Tá comendo muito pão, diminua, não tire, mas comece a fazer as substituições. Nós temos um momento de aplicativos que te lembra de tudo, lembrete, celular do seu lado, põe ali o despertador, põe ali que te lembre de beber água, te lembre a fazer a disciplina. Participe dessas comunidades online aí, que um desafia o outro, você já caminhou hoje, já fez seu exercício hoje, isso te impulsiona. Comece a usar, em vez de baixar joguinho, né? Ao invés de usar a sua rede social ali, ficar rolando o celular, só vendo rede social, começa a utilizar isso também em prol, né? Então, assim, eu tive que tomar decisões de vida, de habitualidade de vida, pô, e dentro delas cirúrgicas, né? Para uma diminuição aguda de peso. Porque eu queria sair daquela zona de desconforto que eu estava, que era uma zona de doença que eu estava, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que medicina do estilo de vida, se implantada, né, como base e o fundamento numa rede pública de saúde, por exemplo, você não só economiza nos cofres públicos, como também você amplifica a saúde, mas não de forma aritmética, de forma exponencial, né? Então, é super pertinente o seu comentário. Eu tinha um exemplo de um empresário de uma empresa dessas, um diretor dessa empresa automobilística daqui, que ele mudou para Curitiba, e um dia eu encontrei, ele era um sujeito, tinha um corpo legal, eu encontrei ele barrigudinho. Falei, o que que houve, fulano? Não, agora eu estou numa montagem de um negócio com uma fábrica em Curitiba e tal. Eu falei, vou te dar uma sugestão. Você tem joelho bom? Tem. Faz o seguinte, compra uma cordinha essas cordinhas de criança de pular, põe um tapete lá no hotel para não perturbar ninguém, o tênis, e fica pulando corda. Pular corda é um esforço monstruoso. Se você tem bom joelho, põe um tênis, põe um tapete de borracha grossa e pula corda. Eu falo muito para mulher, da perna forte, fica legal. E por falar em perna forte, você pega o idoso, ele quando está no final vai para o final, você começa a ver que a perna dele, ele fica meio sem traseira e fica com perna fina. Você tem que orientar as pessoas a fazer exercícios de elevar e abaixar, se ele estiver sentado na cadeira, se possível com um pezinho no peito, para ele fazer esse exercício 15 vezes de manhã, 15 vezes no meio do dia, 15 vezes de tarde. 70% da sua musculatura está da cintura para baixo. Então você tem que ter. Se você não tem a perna firme, fica aquele idoso que cai toda hora. Sim. Tá? Idoso tem que saber que na casa dele não pode ter tapete, aquele tapetinho solto dentro de casa, é um perigo para ele quebrar, para ele se quebrar em casa. Canadá, ele tem um estudo, e até foi fomentado sobre isso, chamado banco de músculo, criação de um banco de músculo para que você, ao passar dos anos, te dê mais independência. E o Canadá estimulou isso, colocou vários estudos e implementou isso, chamado banco de músculos, né? Então a pessoa dava muito mais independência às pessoas mais idosas, porque ela criou um banco de músculo e óbvio, fisiologicamente o ser humano ele vai perdendo músculo com o passar dos anos, né? E perdendo músculo, a movimentação fica pior, né? Não só a questão mobilidade, o equilíbrio, né? Então você
deixando a pessoa com uma reserva muscular para que, e também você estimulando o exercício dessa reserva muscular, você tenha uma diminuição dessa queda que ocorre naturalmente, né? Deixando as pessoas muito mais independentes, móveis, né, com o passar dos anos. Então, isso aí eu vou até colocar também, é outro ponto que eu vou colocar aí para a gente levantar, viu, Igão, esse estudo. É, outra coisa que nós estamos fazendo aqui, sem querer, mas que a população não faz. Eu ouço muito no consultório, eu não gosto de beber água, doutor. Pois é. Pô, e o idoso, quando ele chega a ter Até ele a já primeira, perdeu mais 10% da reserva da reserva líquida reserva dele, líquida dele. entendeu? Então tem que ser oferecido. Pois é. Você tem que hidratar. E É a outra, criança. Se você não urina com frequência, se o seu xixi está saindo muito forte, muito escuro, é sinal que você está desidratado. uhum. A urina fica mais lá. O que é a urina? É um meio de cultura. Então, se passar um micróbio ali, é o ambiente certo para ele. Urinário, idoso, Entendeu? né? Não Isso, só criança, todo mundo. e o intestino. Outra coisa, Léo, que eu queria comentar aqui, é interessante. Eu li outro dia no Medscape que as pessoas nascidas depois de 1990, os tumores parece que perderam aquela hierarquia deles só aparecerem nas pessoas mais velhas, que na nossa geração nós somos Uhum. nascidos, eu sou nascido bem antes disso, então os mais velhos é que começam a aparecer os tumores e tal, é muito mais raro, né? Uhum. Agora não, agora virou uma bagunça. Uhum. Porque você encontra a moça de 20 e poucos anos, que eu faço pré-operatório, está fazendo, vou operar, tirar um nódulo de mama. Tem hora que você dá até vontade de chorar, né? Uhum. Pessoas trabalhando. Antes de ontem mesmo, atendi uma moça que ela falou assim: doutor, eu faço minha mamografia. Eu perdi minha mãe há 6 meses com tumor ginecológico e tal, Uhum. e agora eu fui fazer uma mamografia, apareceu um pontinho. Aí você anima ela, tudo, mas você vê que ela está baqueada com aquilo, né? Uhum. A oferta medicamentosa, o É, ambiente a tá. gente não sabe se é a alimentação, se é o clima, se é a poluição, se é a alimentação, a gente não sabe isso, Uhum. Uhum. entendeu? E não tem, o que que tem que fazer? É a sua mamografia. Vamos lá para o tumor de colo. Uhum. Eu tenho um médico aqui que ele me falou assim, para convencer um doente a fazer uma colonoscopia era um custo. Uhum. Depois que apareceu no Pelé e num outro jogador aí que apareceu com colonoscopia, agora faz fila no meu consultório. Sim. Todo mundo vai lá já para fazer colonoscopia. Quer dizer, ver como é que a influência de um formador de opinião traz isso, né? E Sim, tumor de a colo. gente trouxe aqui uma influência do meio jurídico, que ela é a maior influência jurídica do país, daqui de Resende, né? E tem quase 700 mil seguidores nas redes sociais aí, somando todas as redes sociais. Então, assim, a gente falou aqui sobre saúde mental, né? Que muitas vezes a pessoa se nega ou esconde, de certa forma, os seus sintomas e tudo mais. E isso, através de vários estudos que eu até coloquei na rede social aí, na minha rede social, mostrando que a pessoa que esconde por medo de estigma acaba perdendo a chance de diagnóstico ou de tratamento, e essa média de atraso chega a 10 anos. De atraso no diagnóstico, porque a pessoa tem medo do estigma de ser estigmatizado com um problema mental ou doença, alteração de saúde mental, né? Mesma coisa aqui, a gente vê pessoas que se alimentam mal, não fazem exercício, né? E buscam o imediatismo na resolução, mas não procurou se alimentar melhor, não procurou caminhar, não procurou se exercitar, não procurou beber mais água, Não parou de não fumar? parou de fumar. Então, assim, complicado também, né? Então, assim, a gente. Assim, os médicos, tem médicos que se inclui também, ó, workaholics demais aí, não dormem, plantão atrás de plantão, né? Emendam um com o outro. Burnout? Pois é, burnout, né? O esgotamento crônico, estresse crônico, né? É um ambiente hostil à medicina. Nós desse lado aqui, o ambiente da medicina como um profissional, a gente profissional da área, atendimento, a gente trabalha pessoas de conflito,
eventos que não são bacanas para uma pessoa, morte. Então, assim, são situações que a gente trabalha que também é de hostilidade para a saúde mental, né? Tanto que o médico, juntamente com pessoas de segurança pública, eles estão com os maiores índices de suicídio, né? Então, assim, por quê? É ambiente hostil para a saúde mental de uma pessoa. E se você tem uma propensão para atentar contra a sua vida, isso pode acontecer, né? Então, mas voltando, vamos falar de coisa boa, né? Nós falamos sobre a vela no início do, no início do Não, podcast, né? E o que acontece? Com você como um velejador nato aí, né? E assim, tem um filho que também compete agora aqui a gente não fala só de saúde, a gente fala sobre pessoas inspiradoras, né? Então, você conseguiu inspirar seu filho na vela, né? Outro dia a gente estava comentando, eu falei assim, caramba, deve ser gostoso isso daqui. Eu falei sobre um amigo que eu tenho que vendeu tudo. Agora nem sei, que eu não sei nem se posso falar, porque separou da esposa. E aí, os dois, acho que não foi tão bacana assim a experiência, porque os dois pegaram, venderam tudo aqui, foram com o intuito de dar a volta ao mundo partindo da Espanha. Compraram um veleiro, começou o Covid, tiveram que parar na Itália durante X tempo e conviver ali na hibernação, né, na invernada ali na Itália durante o período que não podia se navegar por causa do Covid. Rapaz, voltaram, separaram, né? Não aguentaram. Mas aí eu falei, você falou assim, pô, mas velejar é isso. Conta um pouquinho a sua experiência na vela, Fernando. eu não sei o que que é. Eu acho que porque eu sou pão duro. Como Eu é? acho que é porque O cara, aquilo porque você só gasta a gente tem um vento. estigma, o estereótipo da pessoa que tem os barcos, é ao contrário, é a pessoa que vai. Não, é porque aquilo só gasta vento. Tá certo. Entendeu? Não, eu tô brincando, mas é um desafio. É um momento que a responsabilidade é inteira sua, é inteira sua. Você que dá o seu destino, tá? É uma coisa extremamente prazerosa, você só fica com aquele pequeno barulho do vento e você fica se desafiando o tempo inteiro, tá? Fernando, eu ouvi Tá? outro dia Eu na não rede tenho social. coragem de contar quem eu já botei num barco em 1981, 82. Agora tem que contar, velho. Ele Não, não levantou contei. a Com a bola, pô. família inteira, pegamos um temporal, eu saí bem, Ah. tá? Mas a mulher falou assim, eu acho que quase você matou minha família toda. O dono da Rede Dó. Ah, tá, o João. Mas era um barco que. Hoje não, hoje eu tenho um barco menor. Eu tenho um barco menor, o barco fica lá. Eu não gosto, eu não gosto de desperdiçar a vida, porque o trabalho da gente é um negócio muito sério, tá? Então eu tenho um brinquedo que eu comprei um projeto junto com os amigos, nós fizemos isso, eu criei o barco, é um projeto de um arquiteto naval bacana, e eu fiz o barco, fiz da melhor forma possível, ficou mais caro que comprar um pronto, tá? Mas esse é meu, Uhum. tá? Ele nasceu, ele tem o nome do meu apelido quando era criança, e, e tem um amigo que veleja Qual comigo, que é o nome? Qual que é o nome do apelido do arco? Dandão. Dandão. É, Tá e, certo. e eu corremos há uns 15 dias atrás, aí, foi sábado passado, dia 25. Na nossa classe nós ganhamos. O barco é uma graça. Tá achando o quê, Igor? Que o cara é o quê? Ele anda, mas é o time que é bom. No fundo, eu sou contrapeso lá, né? E pago as contas ali, né? Mas o meu amigo que ia velejar comigo teve um acidente, quebrou o pé, não pôde ir, mandou os 2 filhos e Mandaram ver. mandamos ver. Foi muito legal, Pô, que tá? bacana. Tinha uns 120 barcos na raia, foi ali em Angra. Angra não é um paraíso de ventões, não, mas é muito bom de velejar. E o gostoso disso é você brincar, né? Brincar com aquilo. Tirar, tem uma válvula de escape Você também, né? tem uma válvula de. É gostoso, que te dá responsabilidade. Eu tenho só um sentimento.
Eu Uhum. não tenho nenhum seguidor. Meu filho que gosta mora nos Estados Unidos. Ele Aí. veio agora, uns dias atrás, passou uma semana, que é a semana de 5 dias, Uhum. a gente só velejando, andando lá, tem uma lancha lá também, né? A gente conhecendo. E Uhum. ele fala: vocês moram aqui, eu venho, ando 10 horas de avião para vir aqui para ficar umas horas. Aí, ó. É, mas é gostoso cozinhar, é gostoso tomar um vinho com os amigos. Uhum. É, Tô devendo. Sei que eu tô devendo. é, Já chamou duas, é, três vezes, eu tô devendo, eu vou marcar. é muito legal. Por exemplo, Neto, eu gostaria muito que velejasse, tá? Eu conheci velejador. Hoje eu estava tomando café de manhã e Uhum. estava passando um indivíduo paraplégico velejando. Eu vi barco adaptado disso nos Estados Uhum. Unidos. Você tem a cadeirinha, ela vai para um lado, vai para o outro, você camba. Quando você Uhum. muda de posição, Uhum. você muda a cadeirinha. Uhum. Então, o indivíduo paraplégico tem esse privilégio de velejar. Eu acho um esporte. E começa como? Você começa já num barco mais robusto? A criança começa no Optimist e tal. E Uhum. eu dei para meus filhos um Optimist. Uhum. É claro que eles usaram e dei um pro Gustavo. Uhum. Eu tinha um laser, eu dei um laser pro Gustavo. Um dia Uhum. deu uma ressaca em Angra, ele resolveu pegar a onda com laser. Esse é o Gustavo, né? Quebrou o mastro do câmbio. Mas todos eles velejam direitinho, Uhum. todos eles velejam bem. Agora, gostar de barco mesmo, lá em casa, só eu e o mais velho, Certo. entendeu? E agora os outros gostam de. Também tem a vida mais agitada, então a lancha você sai e chega num lugar. Uhum. Tá? A lancha é deles, eles é que compraram junto. Eu acho legal isso, um filho tem uma associação. Já estão. Eles têm se respeitam, os dois têm uma lancha, Uhum. entendeu? Junto. Eu acho que isso é legal para filho também. Outro privilégio que Deus me deu, a minha mulher criou eles com muito amor. Uhum. Então, e eles se comunicam, eles se respeitam. Todos os três têm personalidade muito forte. Uhum. O Gustavo é o mais político deles, Uhum. entendeu? Então os caras são muito inteligentes, muito bons de cabeça, mas eles são muito rígidos Uhum. entre eles, mas se respeitam. Eu Uhum. acho isso legal. Pô, isso aí é fundamental numa família, né, cara? Os três têm uma situação bem cada um do jeito, Uhum. ninguém mede, ninguém compara nada com Uhum. ninguém, eles se ajudam entre eles conversam de negócio. E tem um grupo deles que eu não participo, né? Tá lá, estamos falando de tudo, né? Tá certo. Eles não intrometem na minha vida, eu não intrometo na vida deles, e assim a Isso gente é um vai orgulho pro levando. pai, né, cara? Você vê três filhos devidamente caminhados, todos bem estruturados, todo mundo. Pô, isso aí acho que Esse é é o um maior privilégio, legado que você pode isso é um deixar. privilégio que Deus me deu, sabe? Eu tenho isso. Eu gosto das pessoas. E falo muito, mas você acredita em todo mundo? Eu falei, como é que eu não vou acreditar em todo mundo? Uhum. Eu vivo do que as pessoas me contam. O Uhum. paciente chega, fala o seu sintoma, eu compilo aquilo tudo, faço alguns exames e dou a impressão diagnóstica para ele. Uhum. Faço um diagnóstico. Se eu não acreditar nas pessoas, como é que eu vou fazer medicina? Uhum. Vou Uhum. ficar desconfiando? Sim. Ah, você falou que tem dor no peito. Você não tem dor no peito nada, né? Não vou fazer isso, né? Então eu acho isso e no fundo, como eu me defino, eu sou um sonhador, Uhum. tá? Eu sou um sonhador. Eu, 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 eu gosto muito e tenho muito agradecimento às pessoas que conviveram do meu lado. Eu tive problema, eu de sociedade, nunca tivemos nada sério, mas eles tiveram muita tolerância comigo, Uhum. tá? Uhum. Os mais velhos acreditaram muito, né? Acreditaram muito. Eu me lembro quando eu fiz um diagnóstico num inglês na Cianamid, que era um inglês que era o homem que mandava na grana da Cianamid toda. Eu, eu vou falar o nome, já Uhum. faleceu, o doutor Nicolau, falou assim: Fernando, dá uma olhada para ver o que o fulano tem. Aí eu botei a mão assim no antebraço dele, vi o homem com febre, o pulso célere, palpei o pulso, é martelo d'água. Falei: doutor Nicolau, o senhor tem uma endocardite. O olho dele ficou desse tamanho porque ele teve Uhum. uma mulher que teve tinha um problema de coração na década, logo que ele casou. Era mãe de um colega nosso, ela teve a vida ceifada antes por causa da Uhum. doença reumática. Era, era, era uma pessoa que eu gostava muito.
Mas eu era garoto quando ele perdeu a esposa dele. Então, quando eu falei que tinha endocardite, ele ficou louco. Assim, você está seguro disso? Eu falei, tô seguro disso. Ele tá, fizemos os exames, comprovou, o homem foi operado na Inglaterra. E eu fiz um jeito, acabando a endocardite, eu fiz uma medicação para o Probenecid, que era para segurar o antibiótico durante o período do voo até ele chegar na Inglaterra, porque não podia tomar remédio dentro do avião, né? Tomar injeção dentro do avião. E ele foi para a Inglaterra, foi operado lá, ele voltou da Inglaterra, a válvula soltou de um pedacinho, aí eu falei que tinha. A válvula estava, não vou falar o termo em inglês, vou falar em português. Estava vazando do lado, mandei de volta, e o inglês já entrou no hospital. Olha, o médico lá do terceiro mundo falou que a minha válvula está soltando, tá? Vocês tratam de me reoperar. Porque a Inglaterra não é como no Brasil. Você tem que ir primeiro ao médico de família lá do bairro, para depois ele te encaminhar para o especialista, e é tudo dentro do time deles, tudo dentro do tempo deles. Tá? Você pode furar isso se você for um consultor médico independente, paga uma fortuna, aí ele faz um laudo e você pula a fila. Tá? Mas isso era assim há 40, 50, 40 e poucos anos atrás. Tá? Então, esses momentos de fazer um diagnóstico no médico, fazer o diagnóstico no executivo de uma empresa, isso me trouxe muita credibilidade. Eu fui muito bem acolhido por todos. Por alguns porque eu era filho do meu pai, né? Meu pai era uma pessoa maravilhosa, um homem 100% do bem. Então, eu não tinha o temperamento. Haroldo, né? Doutor Haroldo. Parecia o Gandhi, assim, magrinho e tal. E uns até falavam que parecia um médico espírita. Você contava uma história, ele botava o óculos em cima, coçava o osso, coçava o olho e escrevia. E aí o cabelo que médico parece espírita. Era um cara com uma larga experiência. Veio trabalhar aqui porque minha avó pediu para ele vir para Resende. Ela era doente e pediu que gostaria muito que ele viesse. Ele veio trabalhar aqui. Veio para cá. Veio para cá, ficou. A sua família já era de avós? Tá? Exato. Meu avô tinha uma sociedade com Nicolino Gulhot. Depois eles fizeram a Casa Gulhot Rodrigues, que era lá. Na realidade, o Nicolino Gulhot foi uma pessoa, era um homem muito bem de vida e trouxe meu avô. Meu avô era o Sebastião Zé Rodrigues. Era um homem muito sério, tinha uma loja muito grande, onde é o Banco do Brasil, ele pegava aquela extensão toda. Sim. Ele tinha uma loja enorme, era a maior casa de comércio daqui. E em 65, mais ou menos, teve um incêndio. Meu avô já tinha falecido. Meu avô morreu, acho que em 52 ou 54. E aí meu tio que tocava aquilo lá, foi uma fase difícil e tal. Então, mas ele morava, sabe aquela casa que tem na Praça Centenário? Parece. Sim. Aquela casa, meu avô morava ali. Era uma pessoa, todos tinham uma referência muito boa dele. Né? E é isso aí. Aí seu pai saiu daqui, fez medicina. Fez medicina. Meu pai foi estudar porque, na realidade, um sobrinho da idade dele falou assim, Haroldo, vamos estudar. Aí foram para Lorena. Vinha de 6 em 6 meses em casa. Você imagina, Lorena, você vinha de 6 em 6 meses. O trem onde tinha aquela pedra ali em Itatiaia, meu pai contava que quando chegar naquela pedra estava chegando, faltava 2 horas para chegar. São 14 quilômetros, um pouquinho. Para poder chegar, era escrito Caxambu, hoje já tem um outro nome de uma água lá. Sim, um pouquinho para trás, dá o quê? 25 quilômetros. Então, era assim, ele foi fazer vestibular no Rio e foi o destino. Ele era um clínico muito bom, de bom relacionamento com as pessoas, ajudava as pessoas. Era no tempo que 80% que você fazia na medicina, você não ganhava nada. Né? Quando eu cheguei aqui em Resende, não tinha emprego. O emprego era no NPS, que um médico que eu tratei dele, que eu fiz um diagnóstico da arritmia dele, ele me levou para lá, eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, nas 2 matrículas, tive a situação lá com o perito do NPS. Depois eu fui trabalhar na Michelin meio por acaso, tinha horror de ser médico de empresa, não queria. Mas a barra era pesada. Eu não tinha como pagar, eu tinha feito minha casa e não tinha como pagar o BNH.
Eu precisava ter um emprego. Aí fui para Michelin e aquilo parece que tem visgo, você não consegue ir embora de lá. Michelin não é difícil entrar, o difícil é você sair. Pois Entendeu? é. Eu criei, fiz muita amizade lá. Eu tenho muita gratidão. Tem um grande empresário daqui de Resende, inclusive da região aqui que nós estamos, que ele foi operário lá. E eu Uhum. não dava moleza com o negócio de atestado. Aí ele depois, ele é meu cliente hoje, aí ele virou assim, doutor Fernando, o senhor me ajudou a ficar rico. Porque o senhor não deu mole lá e eu tive que falar, aqui não dá para criar não, eu vou para outro canto. Aí ele montou, foi montando os negócios, hoje é um grande empresário aqui. Aí, você viu? Medicina no trabalho, valorizando vidas aí. Eu levei para o sistema de colher sangue dentro da fábrica para não ter que ir no laboratório. A gente sugeriu, os indivíduos saíam, não tinha acesso, não tinha ponte de acesso oeste. Pegava aqui na Cidade da Alegria, dava a volta na cidade até chegar na fábrica. Sim, E ficava muito tempo em jejum, porque isso aí, coitado, de madrugada de casa, então nós adotamos um sistema de dar um lanche antes do trabalho. Isso foi uma coisa muito acertada. deve ser. É uma coisa de custo zero para a fábrica. Uhum. E era tão gratificante aquilo para o funcionário, né? Se sente motivado, se sente acolhido e valorizado. Foi muito bom, muito bom. Fernandão, novamente, eu quero te agradecer a sua, a sua vinda. É, entrevista boa é aquela que. Esse bate-papo bom é aquele que você fica com gosto de quero mais, né? Pessoal aí de casa, quem gostou, comenta aí. Doutor Fernando de volta, né? Mas uma forma de agradecimento também, deixa aí, se inscreve, dá o like aí no vídeo, compartilhe, né? Que não custa nada, né? Apenas dar o seu, mas para a gente custa muito e a gente recebendo esse feedback de vocês aí mostra que a gente está no caminho certo nesse projeto e novamente agradecer a todos aí pela repercussão que está havendo nesse projeto. Estamos crescendo dia a dia, estamos nesse quarto episódio aí, pouco mais de 22 dias de projeto, caminhando já para 1.000 inscritos, né? Esse é o nosso objetivo inicial. Então faça parte desse nosso objetivo, né? Compartilhando com todas as suas redes sociais aí, familiares, tá ok? Fernando, muito obrigado pela sua presença. Fica aí o espaço para você, caso queira agradecer alguém, queira falar suas redes sociais, caso não. Se não lembrar agora, é só falar ou a gente vai colocar na descrição dos vídeos, tá certo? E sempre um prazer falar contigo e marcar o nosso vinho com moderação em breve. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de marcar e deixar isso registrado. Agradecer a toda a sociedade que eu pertencia, dos médicos, de todos os profissionais do Summer que trabalharam, que fizeram aquele projeto se tornar uma realidade. Porque é o seguinte, Léo, eu gosto sempre de falar isso: metro quadrado e equipamento, quem tem dinheiro compra. Isso E é tem verdade. muito dinheiro no mundo para fazer isso. Agora, montar uma equipe e tocar um negócio, startar um hospital, meu amigo, isso é muito É difícil. muito difícil. Isso é muito difícil. É muito difícil, tá? O hospital eu ouvi de pessoas experientes. Você, quando monta um hospital do zero, se ele custou X, você vai gastar mais a metade disso para fazer ele aparecer, tá? E eu vi de um grande, inclusive do senhor que adquiriu aqui o hospital nosso, que ele disse o seguinte: eu só compro o hospital funcionando. Partir do zero é difícil. Ele está fazendo um em Macaé e está fazendo um mega hospital em Campinas. 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 Tá difícil. Isso não é fácil, tá? Isso é muito difícil. Eu acompanhei ele startar Quinta Dó, ele startar Barra Dó, Copa Dó. A nossa amizade era muito próxima, então eu vi as dificuldades. Mas o cara tem estrela, ele Ah, ele pensa tem diferente, estrela. ele pensa A diferente, gente só fala tá? assim hoje, mas
Um cara desse tem estrela. Tem, é É diferente. um objetivo E é sentar para humano, bater é um papo humano, com ele. é humano, é humano, ele, Ó, fica o convite, hein? ele Doutor respeita. Jorge Mol está convidado É, a participar desse projeto. ele Vai é chegar de alguma forma, chega para ele. esse realmente, a medicina da América do Sul vai dever muito a esse cara. Ele é muito corajoso. Hum. E ele é muito pé no chão. E gosta de qualidade, gosta das coisas boas. Tá? Eu fui presente nisso. Quando as operadoras de saúde, eu gosto sempre de relatar, quando as operadoras de saúde pagavam 30% a menos quando você estava na enfermaria, ele remunerava essa diferença, ele tirava do hospital e pagava o médico. Porque ele disse assim, eu não posso desrespeitar o médico. Ele faz a mesma cirurgia que ele faz no indivíduo quarto, ele faz no indivíduo na enfermaria. Uhum. Por que o honorário dele é diferente? Eu não concordo com isso. E ele repunha isso para o médico. Entendeu? Uhum. Estou falando isso isso lá em 2000, mais ou menos. Uhum. Tá? Uhum. 2000, 2002. Ele sempre pensou assim. Então, esse é um respeito que a gente tem. Não é porque ele ficou um bilionário que eu vou perder a admiração e o respeito que eu tenho. Muito obrigado, Léo. Obrigado Eu que pelo agradeço. convite. Um Tamo grande junto. abraço no Beto, né? Não pode ficar sem falar no Beto. Foi o Beto que nos aproximou. Obrigado. Tá certo, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até mais.